Bom, vamos iniciar com o nosso grande mini índice, certo? Nosso mini índice aqui, gráfico de uma hora, a gente está praticamente numa super tendência, né? O mercado não corrige, não quebra estruturas no cenário mais micro, certo? Se a gente observar, a gente vai vendo os fundos ascendentes, né? E eles não são quebrados, tá? No cenário mais macro. No cenário mais micro, a gente forçou pequenas estruturas para a gente conseguir entrar dentro de uma super tendência. Então, a gente forçou essa pequena consolidação que tomou liquidez no topo, tomou liquidez no fundo e depois rompeu para cima, né? Como um Rayleigh Base Rayleigh, tá? Uh, Aqui, diante disso, depois dessa consolidação, a onda que fez o rompimento dela, a gente considera como a nossa pernada, tá certo? Bom, feito isso, a gente é um cenário um pouco mais forçado, mas a gente precisa achar micro referências para poder pegar essa super tendência, senão a gente não consegue clicar, certo? Bom, diante disso, o que que o mercado faz? O mercado cria uma referência para a gente, tá? Ele não mitiga, ameaça romper fundo aqui, mas eu falei para vocês que a gente, por mais que aqui poderia ser um choque, a liquidez estava aqui, então a gente não poderia vender nessa região. Pelo fato da liquidez estar aqui, então a gente não fez venda aqui. O mercado continua rompendo. Então, isso aqui foi só o quê? Liquidez, né? E o mercado continua renovando topos, né? Renovando topos, e assim sucessivamente, certo? Bom, a referência que a gente está utilizando a gente está com essa. Quem está forçando um pouco mais o cenário, está vendo micro consolidações aqui e está forçando referências assim, ó, considerando isso como um boss, tá? Considerando isso como um boss. E aqui agora, né, ele estaria perdendo a nossa referência. Eu estou usando essa maior, mas agora a gente vai trabalhar em cima da venda também. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente está com essa referência total. Então, região de prêmio, região de desconto, certo? Mercado em alta, a gente quer comprar, se a gente quer comprar, a gente quer comprar no desconto, e a gente vai encontrar os nossos POIs aqui, né? Ó. Então, eu tenho POI aqui, eu tenho POI aqui, eu tenho POI aqui, eu tenho imbalance aqui, né? Ó. Então, eu tenho, por exemplo, toda essa região aqui como um Fair Value Gap, preciso dar uma refinada nela, e tenho também um POI aqui embaixo, certo? Um order block, comprador, um tempo gráfico maior. Aqui eu vou refiná-lo, passar para os 2 minutos, vamos dar uma olhada aqui. Ó, esse imbalance eu vejo ele aqui pequenininho, aqui tem um interessante, ó, tá? Aqui tem um muito pequeno e aqui. Eu vou dar uma refinada para esse carinha aqui, deixar ele marcado. Esses outros eu não vou refinar muito, porque eles já estão com um tamanho interessante, certo? Bom, beleza. Então aqui eu tenho meus pós compradores. Feito isso, o que que eu vou observar? Eu olhei nos 5 minutos, uma quebra. Então, aqui eu acho muito ruído para a gente considerar fundo. Aqui ele deixou um fundo mais nítido no 5. O que, se a gente traz para os 15, ó, a gente mal vê esse fundo. Então, lembra, tentem casar os tempos gráficos aqui para ficar mais tranquilo, tá? Para não ter a chance de pegar o que? Um ruído, ok? Feito isso, a gente tem um choque nos 15 minutos aqui e um nos 5 lá, beleza. O que dá para observar que se a gente olhar no 5, toda a onda que rompeu foi essa. Então você tem essa referência aqui. Opa, desculpa, a onda que rompeu foi essa, tá? Só que se a gente observar, a pergunta é, onde está a liquidez? A liquidez está aqui, concorda? Topo e fundo. Então a gente pode estender essa referência, tá? Se a gente traz para o 5, a gente pode estar olhando esse cara aqui, não vejo problema nenhum. Vamos tentar refinar o máximo aqui. Então, a gente vai considerar que a liquidez está aqui e a gente tem order blocks lá. Então, ó, a gente tem esse order block. A princípio, esse order block eu não vendo, tá? Por que que eu não vendo? Por causa da minha liquidez. Eu uso o order block da parte de cima. Então, por exemplo, eu tenho esse carinha aqui, ó, tá? Eu prefiro esse do que esse. A não ser que o mercado venha, deixe a liquidez aqui
e esse order block passa a ser validado. Captura a liquidez, executa e vem para o meu boss, certo? Então, tomem cuidado com isso. A princípio, se o mercado vir direto a liquidez aqui, ele pode tomar e a gente executa nesse. Perfeito? Bom, vamos só tentar ver se a gente consegue dar uma refinada aqui. Deixa eu ver o tamanho desse stop, ó. Ah, tá de 100 pontos, tá tranquilo. Não vou refinar muito não, tá? Então eu vou deixar ele aqui mesmo. 120 pontinhos de stop, tá super tranquilo. Eu iria refinar, não vou, porque meu stop cabe ali, não precisa refinar muito. Certo? Então o que que a gente vai esperar aqui a princípio? Esse movimento, a captura dessa liquidez e execução ali para venda, né? Aí o mercado ainda pode, por exemplo, deixar essa liquidez executar aqui e vir. Então a gente está esperando aqui. E aqui embaixo a gente tem movimentos de compra. Ó. Aqui é um fundo interessante que a gente pode usar como liquidez. E aqui você tem uma possível execução de uma ordem compradora. Tá? Se o mercado, por exemplo, não respeitar aqui e começar a passar direto, e vocês sentirem que o mercado está forte, tá? Eu indico esperar uma quebra de estrutura nos 2 minutos. Então, por exemplo, fazer isso, quebrou a estrutura, fez isso, tá? Então você entra com uma confirmação e não com um risco. Tá? Tudo depende de como o mercado está vindo e o seu apetite a risco, né? Se você está disposto ou disposta a tomar um risco ali nessa região para pagar o risco entry, certo? Índice, então, não tem muita coisa. Cuidado com insistir muito na venda do índice, tá? Ele está muito forte. Então, a preferência em si são regiões de compra, lógico, mas nada impede, né? Já que ele confirmou um choque aqui para a gente, deixou um ponto de liquidez, nada impede da gente vender. A gente tem que executar ali o que a gente está vendo, certo? Mini dólar. Vamos lá. Nosso mini dólar, vamos começar nos 60 minutos. A gente teve aquele nosso último rompimento aqui, né? Certo? Ah, a gente até observou algumas regiões e forçou algumas referências também, tá? O que cria um cenário macro. Aqui, mercado estende. Então, a gente estava de olho nessa estrutura mais macro. O que teríamos pós vendedores, tá? Um imbalance, gerando nosso fair value gap e um order block. Tá? Isso eu estou marcando um cenário mais macro aqui para a gente, certo? O que a gente pode, lógico, refiná-lo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse imbalance, a gente vê daqui, bem pequeno aqui, ó, aqui a gente pode refiná-lo de uma maneira um pouco mais interessante, tá? Não ficou muito grande, deixa ele aí. Aqui a gente refina para cá. Beleza. Bom, temos nossas regiões já refinadas. Não refinaria muito, certo? Bom, continuando aqui nos 15, o que a gente tem também? A gente tem essa primeira quebra de estrutura. Então, o mercado vem, faz um choque para a gente aqui, o que cria uma referência altista, né? Deixa eu só mudar a cor para a gente não se perder. O que gera um ponto de liquidez e execução nesse POI. Então, ó, enche um ponto de liquidez, o mercado captura a liquidez e executa, certo? Fazendo aqui para a gente um boss da mitigação, o que gera uma nova referência. Essa aqui, ó. Mercado não mitiga, lembra, essa região, todo fundo numa região de prêmio vai virar o que para a gente? Liquidez, a gente estende essa região e a gente usa essa possível região como liquidez para os nossos pós. Então a gente tem aqui um Fair Value Gap. Esse pavio aqui provavelmente é um order block, um tempo gráfico maior para a gente. Tá? Ó, se a gente observar, vamos para os 5 minutos. Menor, tá? Desculpa, falei maior é menor. Aquele aqui, ó. Pode dar a refinada nele. Nosso order block, nosso Fair Value Gap está aqui, super tranquilo, certo? Então a gente tem essas opções. Opção de tomada de liquidez, execução nos pós. Isso no nosso mini dólar, certo? Aqui ainda não houve quebra de estrutura.
Eu digo na situação da gente bater essa venda no cenário mais macro. Então, você tem entradas de risk entry aqui, certo? Ó, né, nessas três pós. Eu tomaria só cuidado. Então, assim, talvez passar para os 5 minutos e entrar por uma confirmação, ó, choque do movimento, criação de liquidez, toma liquidez e vem. Esse é um cenário interessante, ó, o mercado vem, faz o choque, cria sua referência, deixa um ponto de liquidez, captura essa liquidez, executa teu OB ou Fair Value Gap e desce. Então aqui é um cenário mais saudável por confirmação, ainda mais que o mercado vem forte nesses movimentos também, tá? Mas aqui também temos opções de risco, né? Bater direto aqui, ó, não vejo problema algum também. Tá? Isso aqui a gente refinou para os 15 minutos, só para a gente deixar ciente isso. Tá certo? Interessante. Isso aqui, botem seus alarmes e executem. Show? Esse é o nosso Forex aqui. EURUSD. EURUSD bem interessante. Gráfico de 1 hora, temos esta pernada que aconteceu com o payroll, né? E criou para a gente uma referência essa pernada. Depois o mercado ameaça fazer choque. A gente forçou referências altistas aqui para a gente, justamente meio que desconsiderando essa notícia, e uma pequena consolidação, pensando no choque para cima, né? Então, se a gente vir para os 5 minutos, o que a gente está pensando? Ó, quando o mercado fez o choque, quebrou a estrutura, ele estava vindo embaixo, quebrou a estrutura para cima, a gente criou uma referência, né? Então, ó, a gente estava aqui, o mercado fez o choque, a onda que rompeu foi toda essa estrutura, não mitigou, a gente vai estendendo a referência, tá? Então, a gente está todo nessa região aqui. Ó, prestem atenção numa coisa. Isso aqui não houve mitigação, tá? Deixa eu tirar esse alarme aqui. Tá? Não houve mitigação. Então, o euro, a gente estava esperando justamente uma compra nessa região aqui, tá? Lá nos 15, ó, vamos deixar aqui, tá? Nessa região do pavio. O que não aconteceu, né? A gente ficou... Aí o mercado depois veio rompendo bem forte. Então, se a gente observar, a gente pode estar nessa estrutura. Essa referência de baixo já era. Essa do 60, você vai estendendo, tá? O que acho um pouco inútil a gente ficar olhando esse macro. É interessante a gente não perder esses embalos, né, que foram causados, trazer ele para o micro aqui para você observar, certo? Mas a gente começar a forçar referências para cima micro, tá? Igual a gente está fazendo aqui, ó. Esse cenário, considerando uma consolidação e puxar essa estrutura. Bom, o que é interessante aqui para a gente? Onde é o choque? O choque do movimento está aqui, nos 15 minutos. O que pode trazer para a gente um rompimento? Você pode também forçar o choque no 5 e o movimento para vir com a mitigação dessa pernada, tá? O que pode trazer para a gente regiões compradoras lá embaixo. Inclusive, aqui a gente deixa como liquidez ainda, tá? Essa liquidez joga para o nosso pó e executa. É bem interessante essa região, tá? Essa região é bem interessante para a gente. Mas ela também valida esses pós, né? Ó, que nem esse grandão aqui, ó. Tá bem grande. O que a gente faz? Refina, né? Vai lá para o 5, ó, tenta refinar. É um sell to buy aqui, né? É uma região onde o institucional vende de pouquinho, induzindo principalmente, ó, o varejo ou outros institucionais a venderem no fundo para ele comprar de caminhão, tá? É um ponto interessante, onde teve aumento do preço médio, aumento da posição do institucional. É uma região que pode ser facilmente defendida por ele. Então, região interessante também, abater um risco entre, tá? Importante ter quem? Ó, uma possível liquidez antes dessa estrutura. Certo? O GBP-USD está um pouco mais bonito, ele deu uma operação mais interessante para a gente. Se a gente observar lá no 60, a pernada do payroll que fez o rompimento, ela já foi mitigada, ele fez o choque. Fazendo esse choque, ele deu a criação da liquidez entrada por confirmação, tá? Vamos lá para os 15. E aí o mercado vem quebrando estruturas novamente. Ó. Quando ele quebra essa estrutura, ele cria uma nova referência para a gente. Essa aqui você já pode apagar. Ele cria essa nova referência. Olha que interessante, ó. Vem, deixa quem aqui é a liquidez.
ameaça romper topo, toma a liquidez, executa aqui o nosso POI num tempo gráfico menor e vai fazer quem? O boss. Tá? Então a gente tinha duas entradas, aqui e aqui. Tá? Ele executou a primeira e foi embora, fazendo um boss e criando uma nova referência. A onda que rompeu o boss está aqui, certo? O que pode gerar para a gente que uma criação de uma liquidez, a execução da nossa compra em um POI. Tá? Então, a gente tem essa primeira entrada aqui, tomando essa liquidez. Se a gente vir para o 5, você consegue refinar. Não acho necessário, pelo fato desse stop já está interessante, ó, o risco-retorno dele, tá bom? 6 pips e meio aí de stop. Então, olhando aqui, não acho válido refinar. Você pode estar marcando mais um POI lá embaixo e ter duas entradas nesta região. Beleza? Foco dele é que vir para esse rompimento, tá? Casem com o DXY, que é essa estrutura. O SDJPY, fazia tempo que eu não dava analisada nele, eu estava esperando ele sair de um range, tá? Esse range, ele saiu, graças a Deus, e começou a dar umas operações um pouco mais interessantes. Se a gente observar no micro, eu gosto de olhar um pouco mais micro. O macro aqui, quem está olhando essa pernada, ele vindo aqui, está super certo, não está errado. Eu gosto de vir mais minucioso aqui, vindo nessas regiões mais micros, onde me dá mais operações, depois vir descendo com ele e tudo mais. Inclusive, a gente pode estar observando essas últimas pernadas, ó, o mercado dá aquela consolidada numa hora e faz o rompimento como um drop base drop, certo? E aí você pode estar olhando essa referência. O que você tem imbalance gigantesco aqui e você tem um POI aqui. Tá? A gente vai ter que refinar isso. Inclusive, vindo aqui para um tempo gráfico menor, temos uma quebra da estrutura, a criação de uma referência, a criação, o mercado até mitiga aqui, ele pode ser considerado como um boss aqui, tá? Não vejo problema algum. Aqui. E aí, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai trazer sua referência para cá. Mas a pergunta que você tem que fazer é: onde está a liquidez? A liquidez, a princípio, está aqui e aqui. Então, se você estender essa referência e validar outros pós, eu não vejo problema nenhum. A gente tem um pó aqui nos 5 minutos. Então, ele já está muito próximo até de dar uma possível compra. Tá? Então, você tem essa região, você tem aqui embaixo também. Aqui, muito provável, eu evitaria essa compra. Eu evitaria. Pelo fato da gente quase ter um equal lows aqui. Então, aqui é um ponto de liquidez que talvez o mercado passe reto. Se ele não segurar aqui, aqui ele passa reto. Então, eu evitaria este POI, tá? Para uma compra. Certo? Bom, galera, daqui a pouco eu respondo o chat, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando aí. Daqui a pouco eu já respondo. Só para a gente dar seguimento aqui. Mas podem ir mandando que eu vou ler tudo aí, beleza? Bom, então essa é a primeira opção que a gente tem. Aqui, vamos refinar nos 15 assim, balas. Ó, aqui a gente não tem, aqui a gente não tem. Aqui a gente já tem um menorzinho. E aqui, ó, podemos usar esse. Aqui está muito próximo aos 50, vou desconsiderá-lo, tá? E tentar essa estrutura para esse boss aqui, ó. Certo? E aqui talvez a gente virar, né, o mercado virar aqui a estrutura dele. Perfeito? O SDCAD, 60 minutos. Temos uma referência macro. Aqui após esse choque ele criou toda essa referência, que inclusive ele já mitiga, chega no nosso POI, ele dá o risk entry, dá o confirmation entry, né? Então ele vem com essa estrutura, faz o choque, cria liquidez, captura essa liquidez, paga. Cria referência, a liquidez fica aqui, você estende, ele vem, toma a liquidez de novo, paga. E aí ele cria essa região toda agora, que inclusive ele está na região de prêmio dela já e quebra uma estrutura. Ou seja, ele está dando oportunidade para a gente de fazer uma entrada por confirmação. Que inclusive, ó, o mercado veio, tá? Numa hora a gente não visualiza isso, mas se a gente trazer para os 15, a gente vê um ponto de liquidez aqui, ó. O mercado veio, criou pontos de liquidez, tomou esse ponto de liquidez, executou esse POI e está vindo agora para pagar, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Pagou, a gente tem um boss,
Ó, ainda não rompeu. Fechando, vou tirar esse aqui que já foi. Isso aqui também já foi. Fechando esse boss, a gente vai ter quem? Uma referência. Então, ó, fechando esse boss aqui, ó, a gente tem uma referência. A onda que rompeu vai ser essa. Porém, aqui vai ser quem pra gente? Liquidez. Então, a gente estende para cá. Estendendo para cá, a gente tem a captura da liquidez, valida um POI para a gente vender, a gente desce com ele. Tá? Então, vou deixar desenhado aqui. Ó. Qual que é a ideia? Rompimento. A gente usa esse topo como liquidez, capturou a liquidez, vem para um POI e continua a movimentação. Áudio SD. Áudio SD, vamos para 60 minutos. Temos um boss macro, né, rompimento desse topo, o que cria uma referência. Então, a gente tem a onda que rompeu, que foi essa, inclusive já perdeu, e a gente pode estar usando essa macro aqui também, que foi o imbalance também do payroll, né? Um dia mais conturbado aí para a gente criar uma referência após uma notícia. Mas não vejo problema algum. Bom, o que a gente tem aqui? Olhando ainda numa hora. Choque do movimento, criação de uma referência. Essa criação de uma referência, o mercado ó, cria liquidez, executa bem aqui, paga. Só que ele não fecha abaixo. Pelo menos numa hora não, né? Então a gente não consegue forçar esse rompimento. Então ele está tudo dentro dessa referência. Aí você se pergunta novamente, onde está a liquidez? A liquidez vem para o fundo e para o topo. Agora ele acaba de capturar novamente e vem. Vamos para o tempo gráfico menor. O que está rolando? Ó, nos 15 minutos, vamos lá. Aqui nos 15, se a gente trouxer, ó, cá, a gente precisa considerar isso aqui como rompimento. Então, beleza. Então, a onda que rompeu, qual foi? Foi essa, por exemplo. Ah, a liquidez vai estar aqui, então você vai puxar para cá. Beleza. Então, você puxou para cá, o mercado veio, perdeu a nossa referência. Então, vamos apagar isso aqui. Entender onde está o choque. Ó. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo ascendente. Então, temos um choque aqui nessa estrutura. Fazendo choque nessa estrutura, ele cria para a gente uma referência. Beleza. Vamos apagar um pouco de coisa. Beleza. Então, a partir daqui, lá no macro, ele ainda não mitigou, está muito próximo aos 50. Tá? A gente já tem possivelmente uma referência altista aqui no cenário mais micro. O que ele deixa para a gente aqui como liquidez, toda essa estrutura, certo? Aqui a gente estende nossa referência. Aqui podemos ter um possível choque do movimento. Só que ainda, toma cuidado com isso aqui, ó. O candle abriu aqui e fechou aqui. Então, isso aqui não é rompimento. Isso não é rompimento, tá? Isso é um falso rompimento. Então, tome cuidado. O candle precisa fechar abaixo dessa região, certo? Logo abaixo dessa liquidez, nós temos um point interessante, um sell to buy. Pô, bem interessante uma compra aqui, ó. Tá? Fiquem de olho nessa região. Interessante. Gosto disso. Logo, temos aqui também, tá? Que a gente pode ficar de olho para um risco. Vindo para os 5 minutos, o que a gente tem aqui? A gente pode esperar o choque do movimento, que é realmente fechar abaixo dessa região. A liquidez vai vir para cá, provavelmente, ele pode tomar essa liquidez executando esses pós, ó, e descer. Você pode tentar descer com ele, mas vocês precisam entender isso aqui, ó. Fechamento primeiro abaixo disso. Fechou abaixo? Beleza. Aqui provavelmente vira liquidez para a gente, validando esse pó, ó. Validou esse pó, a gente executa, desce com ele, tá? Até a região mais líquida também, ou até onde seu risco-retorno fica super interessante. Beleza? Ourinho, ourinho, vamos lá. Ouro. Ouro, a gente estava analisando, tá? A partir deste rompimento, a onda que rompeu. A gente pegou toda essa referência aqui, tá? Vindo, vamos apagar um pouco de coisa aqui, né? Para a gente não se perder. Vamos lá. Vindo para essa referência, a referência de alta nós queremos comprar. A gente quer comprar no desconto. Então aqui temos um pó interessante. Aqui temos um imbalance que cria para a gente um fair value gap, certo? Beleza. E temos mais um pó aqui abaixo. Ótimo. Ah, ficou muito grande esse fair value gap. Vamos para o 5, dar uma refinadinha nele, ó. Beleza.
Esse pó, deixa eu ver se está muito grande. Tá bom, tá bom. Não tá ruim. Quem quiser refiná-lo mais, você pode vir por cá, ou... Vou deixar uns 15 por enquanto. Peraí, tá? Ou você pode criar dois pós aqui, um em cima, um embaixo. Bom, aqui, o último rompimento foi aqui, né? Então, os fundos válidos para a gente está aqui e aqui. Então, aqui a gente tem um choque do movimento. O que cria para a gente uma referência, a onda que rompeu. Ó. Vamos por 5 minutos para a gente visualizar melhor? Beleza. Não mitigou, a gente estende. Vou deixar de outra cor. O que cria para a gente aqui nessas regiões liquidez. Tá? Podendo, assim, validar alguns pós aqui, ó, por exemplo, como esse. Temos um imbalance aqui também, interessante. Temos um outro imbalance aqui. Temos um POI aqui. Putz, e agora, Luiz? O que que a gente faz? Você se perdeu aqui porque tem muito POI. É normal, tá? O que que você vai fazer? Ponto de liquidez está aqui. Esse aqui está muito próximo, então eu vou cancelar. Vou filtrar só esse aqui. Esse aqui, essa parte do Fair Value Gap já foi mitigada, então eu vou refiná-lo até aqui. Beleza. Então você tem dois POIs aqui. Esse. E você tem a junção de um order block com o Fair Value Gap. Eu gosto de vender na intersecção deles e fazer uma operação só, certo? E fazer apenas uma operação, tá certo? Então você tem essas duas regiões. E você tem as regiões também de risco aqui, ó. Tá? Opa. Você tem essas regiões de risk entry também. Em ambas as partes, você pode o quê? Esperar uma confirmação, quebra de estrutura, né? Para validar isso. Outra coisa também que é possível, um pouco mais arriscado, é tentar subir com esse mercado aqui, ó. Esperar um choque do movimento. Fez o choque, a pergunta que você tem que fazer, onde está a liquidez? Aqui, ó. Então você valida esse sell to buy. Opa, é aí que eu fiz burrada aqui. Aqui, ó. Ó, por exemplo, se ele realmente fizer isso, a liquidez vem para cá, você valida esse sell to buy e faz a execução da tua ordem aqui, ó. Descola ela aqui do fundinho. E você tenta vir com ela até a liquidez, ó. Uma operação de 4 para 1. Uma boa opção também. Certo? Vamos para os índices americanos aqui. O S30, 60 minutos. Começou a acontecer umas regiões interessantes aqui. Vamos apagar tudo, né? O mercado consolida. A partir dessa consolidação, a gente pode puxar uma referência, ó. Certo? Aí começa a acontecer umas coisas interessantes. O último fechamento aqui acima foi aqui, ó. Então, o último fundo válido dele é esse. Então, isso tudo numa hora ainda, tá, galera? Ó, temos um choque nos 60 minutos, o que cria para mim uma referência baixista. Vamos para os 15? Olha que ótimo. Região de liquidez. Ó, aqui eu tenho um POI, ó. Interessante. Olha ele nos 5 minutos aqui, ó, esse pavio. Vamos ver se a gente acha ele. Ó. Aqui, achamos ele num minuto. Aqui, ó, o POI. Num minuto, tá? Uma região interessante para a gente fazer a nossa vendinha, tá? E aí, o mercado continua, faz um boss para a gente, tá? E você continua até a região mais líquida. Aqui tá meio longe, não vou marcar ainda, mas vocês podem marcar, que é um imbalance gigante. Você pode refiná-lo para os 5 minutos, 1 minuto, não sei como ele vai estar. O S100, provavelmente estamos bem parecidos, ó. Cria a nossa referência, tá? Aqui numa hora, se a gente reparar, não vejo um fundo tão claro, né? Deixa eu tirar um pouco de coisa, né? Vamos para os 30 minutos, não vou refinar tanto, ó. Aqui a gente já começa a ver quebras de estruturas, ó.
A onda que rompeu foi essa. O mercado mitiga, faz um rompimento aqui, ó. Tá? Isso aqui é boss, só que é da mitigação, tá? Cuidado para não se perderem nisso. Então, aqui, a onda que rompeu foi essa. Então, ó, aí você tem que se perguntar onde está a liquidez. A liquidez vai ficar aqui. Então, se você trazer a sua referência para cá, ó, tá ótimo, certo? Aí, aí você marca isso como liquidez. Ele cria, ó, até, olha, cria bastante liquidez aqui. Ó. E aí você vai validar, por exemplo, um POI aqui. Ó. Ó, o mercado executa lá perfeito. E vem aqui, ó, mas não rompeu ainda. Ó. Tomou toda a liquidez. Rompeu. O que que a gente pode esperar? Uma situação bem. Vamos nos 15 aqui, ó. Bem próximo aqui, 5. Ó. Quebra de estrutura. Criação de uma referência. Ou de outra cor. Liquidez. Ele valida esse POI pra gente. Ó. Então a gente pode até esperar esse movimento aqui, ó. Tá? Interessante. O S&P, olha, executou nossa ordem lá, galera. Quem tinha desenhado? Perfeito. É a mesma coisa, tá? Estão todos muito parecidos ali, ó. Criou a referência depois aqui no imbalance do payroll pra gente. Deixa eu tirar esses alarmes aqui. Vamos lá. Aqui quebra uma estrutura pra gente no 60, o que cria uma referência pra gente, certo? Vamos passar para os 15. Essa referência, ele vem até a deixa, pontos de liquidez, faz a execução nesse 2 dias. Tá rolando agora. O que a gente pode até buscar? Uma confirmação disso. Ó, choque novamente. Criação da micro referência. Vou até mudar ela de cor, tá? Ó, ele até vai lá no imbalance. Você pode usar até aqui como liquidez ainda. E executar, por exemplo, esse POI. Eu tomaria cuidado nesse POI. Tá? Eu tomaria cuidado. Opa. Eu tomaria cuidado. Tomar cuidado. Por quê? Porque a gente tem um equal highs aqui, ó. Então, isso aí vai ser liquidez. Então, eu prefiro, em vez de executar aqui, encontrar, por exemplo, algo aqui, ó, acima da liquidez, esse imbalance aqui, deixa eu ver nos 15, se eu enxergo ele. Ah, lá, eu enxergo ele também. Eu prefiro executar ela aqui, ó, do que aqui. Então, cuidado, eu não faria isso, vou tirar, tá? Tudo depende, né? Tudo depende. Mas aqui eu tomarei mais cuidado por causa dessa liquidez. Fechou, galerinha? Bom, vamos tirar as dúvidas aqui agora.